tempo na Vila Belmiro. 3 para o Santos, 1 para o Corinthians. O Santos, depois da derrota para o Ceará, dos empates com o Bragantino e Grêmio, volta a vencer no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, que vinha de uma vitória marcante contra o Mirassol por 3-0. O Mirassol que está lá na 4ª posição no campeonato. Perde e fica numa posição que, embora seja de meio de tabela, 33 pontos. E um punhado de times atrás do Corinthians com 27 jogos e o Corinthians com 28. Ainda tem esse componente. Incluído aí o Santos. O jogo atrasado do Santos é contra o Palmeiras. Mas se o Santos vence o jogo atrasado, com o mesmo número de jogos, ele ultrapassaria o Corinthians na classificação. Robinho Júnior, sempre muito acarinhado pelos companheiros e pela torcida. Claro que não tem nenhum tipo de comparação com o pai, enfim. Mas tem uma diferença inicial, que é o pé dominante, né? O Robinho é canhotinho aqui. A gente tá vendo aí o carinho dos jogadores, inclusive do Corinthians, com camisa 7 do Santos. Jogadores do Santos vão agradecer a torcida. Ranieri. E o Edgar Alencar pede passagem. Vamos ver aqui o autor do gol do Corinthians. Individualmente chega uma marca importante de 100 gols, claro que não com resultado, Ranieri. Maicon falou na saída do intervalo que precisava de mais atitude. O que você acha que o Corinthians demorou para competir também nesse clássico? Acho que sim. A marca fica em segundo plano. Acho que o importante é falar da partida. O que a gente fez hoje, pelo menos no primeiro tempo, foi inaceitável. Visto os últimos jogos que a gente fez, 3 jogos que a gente competiu muito, se entregou bastante. Esse jogo a gente entrou desligado, a começar por mim, time inteiro, óbvio. Então acho que a gente pecou nesse primeiro tempo na falta de atitude. No segundo tempo a gente melhorou um pouco, conseguiu marcar o gol, mas a gente pecou pelos erros que a gente cometeu pagou pelos erros que a gente cometeu no primeiro tempo, acho. Chegaram a comentar isso no intervalo, claro, para buscar uma reação, tentar uma coisa diferente no segundo tempo, Ranieri? Sim, claro. A gente sabia que nos estudos que o professor fez, o Santos fazia sempre os primeiros tempos muito agressivos, no segundo tempo baixava um pouco. Talvez se a gente tivesse conseguido segurar o placar no primeiro tempo, no segundo a gente pudesse sair com os 3 pontos, mas não foi o que aconteceu. Trabalhar para que no próximo jogo em casa a gente possa marcar os 3 pontos e tentar dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Obrigado aí, o Ranieri, autor do gol, e reforçando, né, nessa marca. Foi o segundo gol dele em 100 jogos agora completos com a camisa do Corinthians, Luiz. Ambos de cabeça, inclusive. Outro foi contra o Huracan, o argentino Huracan. Aí o Ilharão voltando a jogar desde julho. E os jogadores do Santos estão aí, ó. Robinho Júnior, Vitor Hugo, o Cabadeiro. E a empolgação da torcida do Santos ali atrás do gol no segundo tempo, defendido pelo goleiro do Corinthians, o Felipe Longo. Os jogadores passam por ali, vão deixando o campo. O lateral esquerdo, o Léo ali, rapaz. O Léo trabalha no Santos já há muitos anos. O Léo que fez, inclusive, contra o Corinthians em 2002, o gol do título, né? Torcida do Santos segue cantando, jogadores retribuem. É a galera santista desfrutando de uma vitória maiúscula num grande clássico do futebol brasileiro, 3-1 sobre o Corinthians. A torcida canta que segunda-feira é guerra, Luiz. Santos e Vitória. Confronto quase que direto ali para fugir do Z4. 16º e 17º colocados, Murilo. É um jogo muito importante mesmo. Vitória que antes tem o clássico contra o Bahia amanhã, fechando a rodada. Zé Rafael tá chegando aqui para conversar com a gente, Luiz. Vamos nessa. Fez o primeiro gol. Zé, queria que você falasse desse gol que você fez e se você considera que o primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo perfeito. Foi um jogo perfeito para o Santos conseguir fugir aí das últimas colocações do Brasileirão. Foi, eu acho que a gente teve um primeiro tempo de altíssimo nível, como a gente estava fazendo nas partidas anteriores, em casa principalmente. Acho que a partida contra o Ceará destoou um pouquinho do que a gente estava jogando, mas hoje a gente conseguiu manter o nível e principalmente conseguiu ser um pouco mais eficiente, que era o que estava faltando nas outras partidas. Então hoje a gente saiu o primeiro tempo um pouco mais tranquilo
Obviamente que a gente sabia que ia ser um segundo tempo muito mais intenso do que o primeiro, porque eles precisariam também dar uma resposta, mas a nossa equipe se comportou muito bem e soube administrar o resultado. Importante para a gente ganhar um clássico nessa briga que a gente está para sair da parte de baixo da tabela. Obrigado, Zé. Luiz Roberto. Murilo Tauro ouvindo o craque do jogo, Zé Rafael. Galera segue cantando aqui na Vila Belmiro depois dessa vitória por 3-1 sobre o Corinthians. Bom, rodada que teve Palmeiras 5-1 no Bragantino, Flamengo 3-0 no Botafogo, Mirassol vencendo o Internacional por 3-1, Sport e Ceará empataram por 1-1, o Vasco venceu o Fortaleza por 2-0 e o Clássico Mineiro está empatado por 1-1. O jogo ainda está rolando. Palmeiras 61 pontos, 19 vitórias em 27 jogos, o Flamengo 58 pontos, mais 17 vitórias, ou seja, para trocar a liderança são necessárias 2 rodadas. Cruzeiro 53 pontos, está ganhando um pontinho na casa do Atlético nesse empate lá. Mirassol foi a 49 ao vencer o Internacional. Botafogo recebeu, o Flamengo perdeu por 3-0, 43. O Bahia que tem o Bavi amanhã, 43. Fluminense 38 pontos. Fluminense que joga na rodada amanhã contra o Juventude no Rio, no Maracanã. São Paulo 38 pontos, enfrenta o Grêmio amanhã em Porto Alegre. Vasco foi a 36, Bragantino ficou nos 36, tomou uma goleada do Palmeiras por 5-1. Ceará 35, Corinthians estagnado nos 33 em 28 jogos. Observe, todos abaixo do Corinthians tem um jogo a menos, todos. Grêmio, Atlético, Internacional, Santos, que tem 31, aí Vitória que ainda joga, Fortaleza 24, Juventude que ainda joga e Sport com 17. Tá chegando aí a dupla Lucas Gutierrez e Paulo Nunes, com os 23 gols marcados na rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Vem aí o Segue o Jogo, futebol na Globo, aqui é emoção.